Apesar de ser um livro tão curto, nós não vamos ler esse livro todo. Nós vamos pincelar alguns pontos, mas eu quero começar com algumas histórias. Capítulo 1, versículo 1 de Obadias, a parte A do versículo, diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Só até aqui por enquanto. Visão de Obadias. Deus deu uma visão a esse homem chamado Obadias. Temos pouquíssimas informações a respeito de Obadias. Mas nós sabemos algo. Nós sabemos que o livro de Obadias fala a respeito de Edom. É uma profecia, um julgamento de Deus para Edom. Bom, nós precisamos entender algumas coisas. Por isso eu gostaria de passar 3 histórias para vocês, ok? Na terceira história você vai entender quem é Edom. Primeira história. Um autor norte-americano vai escrever sobre o povo Amish. Vocês sabem o que é o povo Amish? Que é aqueles... eles vêm dos menonitas, ali é mais ou menos igual. Eles vivem como... Se você não sabe, você lembra daquele filme A Vila? Onde eles viviam totalmente separados, ali por causa da religião. Então eles se separam completamente, eles não pagam as coisas, por exemplo, impostos, essas coisas. Eles estão completamente separados. Só pagam o que tem que pagar mesmo e não se envolve com mais nada, não vai para a guerra. Enfim, eles se separam completamente. Vestem-se todos iguais, enfim. Esses são os Amish. E o homem foi fazer uma pesquisa, porque ele escreveu um artigo a respeito dessas pessoas. Então ele foi numa escola onde várias crianças Amish estudavam. E chegando lá, olha aqui, Cleudete, você que trabalha com escola, que interessante. Ele começou a reparar que aquelas crianças não gritavam e não falavam alto. Uau! Como assim? Os professores aqui de plantão é mais ou menos assim na escola? Pelo que minha irmã fala, a coisa é completamente o contrário disso. Não dá para ouvir no meio de tanta gritaria. E ele ficou intrigado com aquilo. Como assim essas crianças não falam nem alto? E ele foi falar com o professor. Ele falou, escuta, as crianças não falam alto. As crianças Amish, elas não falam alto. Elas não gritam. Você já reparou por quê? Você pode me explicar o porquê que isso acontece? E aí então o professor disse o seguinte: por acaso você já viu um adulto Amish gritar antes? Os adultos não gritavam. Os adultos não falavam alto. As crianças não gritavam. As crianças não falavam alto. Estava eu no shopping de Suzano, segunda história. E um menininho bonitinho, fortinho, sei lá quantos anos ele tinha. Eu sou péssimo para a idade, eu nem chuto. Se eu falo que tem 4, tem 8. Se eu falo que tem 8, tem 4. Então assim, era pequenininho, bonitinho. Estava bravo, uma cara feia para a mãe. A mãe, ele queria alguma coisa, sei lá, jogar mais videogame, alguma coisa assim. E a mãe não queria deixar. E ele estava bravo. Eu pensei, né, comigo. Nossa, que menino bravo, tão pequenininho. E ele bravo com a mãe, resmungando. De repente ele começou a gritar com a mãe: sua idiota! Sua idiota! Você é uma idiota! Você é uma imbecil! Você é um imbecil! E a mãe, em contrapartida, a mãe disse: cala a boca, que senão eu te estouro os dentes, menino. Terrível, né? Uma criança Amish que você não consegue ouvir, gritar ou falar alto. Porque os pais não gritam e não falam alto. Um menino que olha para a mãe e diz: você é uma idiota! E a mãe diz: eu vou quebrar seus dentes. Eu não quero saber o que acontece em casa. Eu não imagino o que acontece em casa. Terceira história. Isaac e Rebeca. Um casal. Ele encontra a mulher dos seus sonhos. Agora eles se casam. Isso está lá em Gênesis 25, você não precisa abrir. Nós não vamos passar pelos textos bíblicos. E de repente ela fica grávida. Mais ou menos como os avós felizes que estão aí, porque vão ter um casal de gêmeos. Aliás, casal nem sei, né? Vão ter gêmeos como netos. Já estou falando que é um casal, hein? Olha lá. Pois é, a Rebeca também estava grávida de gêmeos. Olha que legal, que bênção.
De uma vez só, de uma tacada só, você já resolve o problema, né, Cacai? Ou resolve bem resolvido, é 3 de uma vez. E aí, quando um vai nascer, Esaú, o mais velho, vai nascer, o mais novo, Jacó, agarra no pé dele, no calcanhar dele, como quem dizia, você não vai nascer primeiro do que eu. Mas Esaú nasce primeiro. Sempre houve uma discórdia entre esses irmãos. Sempre houve um probleminha entre esses irmãos. Só que para ser ainda pior, e você vai entender que parece com uma das histórias que nós contamos, a mãe, Rebeca, amava Jacó, enquanto o pai, Isaac, amava Esaú. E a Bíblia ela coloca isso de forma muito clara, como se houvesse uma distinção dos pais em relação aos filhos. Era mais ou menos o seguinte, eu prefiro Esaú. O pai dizia, mas ela dizia, mas o Jacó é muito mais legal. Não, mas o Esaú, ele consegue caçar, ele é um caçador. Ela falou, o que me importa? É o Jacó que faz o melhor guisado. E aí, queridos, aquilo que poderia ter sido amenizado pelos pais, foi somado pelos pais. Aquela intriga e aquela discórdia, que poderia ser simplesmente resolvida do tipo, olha aqui, presta atenção, os dois são importantes, vamos parar com essa palhaçada. Mas não, só fala palhaçada, né? Estou parecendo a menina do shopping. Vamos parar com isso, crianças. Mas não foi isso que aconteceu. Eles aumentaram e incentivaram todo aquele problema. Se não fosse tudo, a bênção de Isaac seria sobre Esaú, porque ele era o mais velho, o primogênito, ele tinha o direito dessa bênção. Porém, Deus já havia dito que ia abençoar Jacó. Ele já havia dito que essas duas crianças sairiam 2 grandes nações, e que a nação do mais novo estaria acima da nação do mais velho. Deus já tinha dito. Mas Rebeca não quis dar ouvidos ao que Deus estava dizendo. E ela então armou um plano, e vocês lembram disso. Ela colocou pele de carneiro, ali alguma pele de um animal em Jacó, porque Esaú, ele era peludo e tal. E aí Isaac já não enxergava direito e foi lá como se fosse Esaú, e antes de morrer ali, Isaac abençoou Esaú e Jacó roubou a bênção Jacó roubou a bênção de Esaú. Esaú ficou louco. E agora, tudo o que ele queria era matar Jacó. Tudo o que ele queria era matar Jacó. Eles chegaram a estar juntos no funeral do pai. Mas a inimizade jamais desapareceu. De Jacó, nós temos Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, do qual a Bíblia está repleta, porque é o povo de Deus, Deus havia dito que isso ia acontecer. E de Esaú, nós temos Edom. Então esse primeiro versículo que nós lemos aqui, o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. O que nós estamos vendo aqui é aquilo que Deus vai dizer a respeito do irmão, daqueles que eram irmãos dos judeus. Eles eram irmãos, eles eram da mesma família, eles eram filhos do mesmo pai. Eles eram filhos do mesmo patriarca Isaac. Só que aprove a Deus que Jacó, enfim, saísse de Jacó, o povo que Deus escolheu. Esaú não mais. Deus já havia dito, já havia uma bênção para Esaú também. Porque Deus já havia dito, olha, uma grande nação vai sair também de Esaú. Mas ele não quis saber disso, pelo contrário, queridos. Eles foram passando de geração em geração em geração, essa inimizade contra irmãos. Isso nos traz uma informação. E a gente pode dar um pequeno parênteses aqui. Meus irmãos, aquilo que nós estamos fazendo hoje, podem e provavelmente terão consequências amanhã. Sabe, algumas vezes nós lidamos com os nossos filhos, mais ou menos como aquela mulher do shopping, que dizia, cala a boca que eu quebro os seus dentes. Esses dias eu estava no supermercado, e ali tinha uma mulher com um menino. Realmente o menino era terrível, ele estava pegando os tomates, e jogando os tomates em cima dos outros tomates, e estourando os tomates. Eu queria ter dito para aquele menino alguma coisa, mas eu falei, Senhor, abençoa essa criança, que ela cresça em graça, sabedoria e se converta para sair. E a mãe, com um estilo crente,
sabe, saia comprida, tal, estilo crente. Que você olha e fala, eu acho que é crente. Estilo crente. A mãe, estilo crente, estava falando, eu não aguento mais você. Ninguém aguenta mais você. Moleque, ninguém aguenta mais você. Sabe, seu pai não te aguenta, eu não te aguento. E o homem do supermercado não deve te aguentar também. Eu olhei e falei, meu Deus, ele era pequeno. Falei, cara, o que vai ficar desse homem, desse menino? Meu Deus, tem misericórdia. Ninguém te aguenta. Por que você não sai da minha frente? Sabe, irmãos, muitas vezes falamos coisas, agimos de forma impensada, totalmente impensada. Sabe, quando nós olhamos, por exemplo, para alguém que está brigando no meio da rua, e nós, ao invés de olharmos para os nossos filhos e falarmos, olha, isso é errado. Nós falamos, tomara que quebre a cara mesmo daquele cara. Quantas e quantas crianças não associam o álcool à alegria? Porque todas as festas têm que estar regadas de alguma bebida alcoólica. E olha, não é difícil a probabilidade de um dia as crianças estarem envolvidas com álcool. Quantos e quantos pais já não deram um tapa nas costas do filho e falaram, meu garoto, tomou o primeiro gole de cerveja? Queridos, aquilo que nós fazemos pode ter sim consequências futuras. Deixa eu te dizer uma coisa, esse livro que nós vamos estudar hoje, ele poderia não existir. Ele poderia não existir. Porque o livro todo, os 21 versículos, são a respeito de Edom. E é o julgamento de Edom. Mas isso podia ter sido resolvido lá atrás. Sabe, algumas vezes nós não pensamos, é tudo tão uma festa, é tudo tão legal, a gente não está nem aí, assiste filmes com cenas obscenas, coisas terríveis, a novela ensinando as coisas mais baixas, e nós assistimos com os filhos, senta aqui, assiste comigo essa novela, ou algo parecido com isso, está tudo bem, está tudo jóia, está tudo ok, mas nós não imaginamos que talvez uma história que aconteça amanhã, nós talvez desejássemos ardentemente no dia de amanhã, que aquela história não estivesse escrita, assim como talvez Obadias, muitos de Edom, edomitas, gostariam que essa história não fosse verdadeira, mas ela está lá e ela é verdadeira. Irmãos, um apelo, fale sobre as misericórdias de Deus para os seus filhos, fale sobre a graça, diga como Deus é bom. Diga como Deus salvou você do pecado. Diga a Ele como Ele mandou o seu Filho, como Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim a vida eterna. Diga isso para os seus filhos. Diga como foi que Deus estruturou a sua família, como foi que Deus estruturou seu coração, como Deus te resgatou. Conte isso para as crianças. Diga às crianças, isso é muito importante. Diga às crianças que Jesus se despiu de toda a sua glória e não usou, Ele é Deus, estava aqui como Deus, mas andando como homem, porque Ele decidiu não usar a sua glória. Esses dias eu vi uma garotinha e ela estava com uma camisetinha, vestidinho, eu não sou bom para nome, também não sou bom para roupa, alguma coisa assim, conversando com uma outra menininha e ela falou assim, que camisa é essa sua camisa? Sei lá, essa sua. E a menina olhou e falou, azul. Ela falou, a minha é da Tommy. Aonde foi que essa menina aprendeu isso? Pequenininha, 4, sei lá quantos anos tinha. Enquanto Jesus olha para nós e diz, eu abri mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Amanhã pode estar escrito numa carta. Amanhã pode estar escrito num boletim, numa ocorrência. Amanhã pode estar escrito num prontuário de hospital. E aí nós vamos olhar e vamos dizer, puxa, eu não queria que isso estivesse aqui. Mas agora está. Temos que pensar hoje para não chorar amanhã. Amém, pais? E aqueles que um dia serão pais. Bom, Edom. Agora você já sabe quem é Edom. Agora vamos ver então o que Deus tem a dizer para Edom. Olha lá. Vamos ler a parte B do versículo. Lemos até Edom, vamos continuar aqui o texto. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra.
Só um detalhe, irmãos. O texto está dizendo de nações que eram nações amigas de Edom, que eram companheiras de Edom, que lutavam juntos com Edom, agora se levantando contra Edom. Só para você entender o que está acontecendo. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. E aqui o grande problema de Edom. A soberba do teu coração te enganou. Vou ler de novo isso porque isso é importante. Eis aqui a essência de todo o problema. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Olha que forte, muito forte. Só até aqui por enquanto. É interessante, irmãos, que quando nós lemos esse texto, quando nós olhamos para essa passagem, algumas coisas então nós devemos pensar. O grande problema de Edom era a soberba de Edom. Edom ficava numa cidade, a cidade sede desse povo ficava numa cidade chamada Petra. Petra ficava encravada em penhascos, num lugar muito, muito alto. Eles tinham um desfiladeiro, que era um caminho, que era o melhor caminho para que as pessoas passassem de um lugar para o outro, era um ponto estratégico. E as pessoas só podiam passar ali se os edomitas permitissem que elas passassem. Senão, eles não podiam fazer nada. E se a nação que quisesse passar não gostasse, de lá de cima eles diriam, qual é o problema? Aqui de cima, ninguém pode fazer nada com a gente. Eles se achavam num lugar seguro. Inclusive os próprios judeus, quando saíram do Egito, eles estavam precisando passar por esse lugar. E eles pediram para os edomitas, eles falaram, olha, nos deixe passar por aqui, nós precisamos passar por esse caminho. E então os edomitas disseram, não, vocês não vão passar por... Mas se a gente não passar, nós vamos ter que dar uma volta muito longa. As pessoas estão cansadas, nos deixe passar por aqui. E eles disseram, vocês não vão passar por aqui. Mas nós somos irmãos, Moisés dizia. Somos irmãos. E se o nosso gado beber da sua água, nós pagamos. Se eles tomarem qualquer coisa, nós não vamos tomar nada do seu poço, nós não vamos comer o que tem no seu campo, nós só queremos passar. Por favor, nos deixe passar. E eles disseram, se vocês passarem, nós vamos tirar as nossas espadas e vamos cair em cima de vocês. Vamos matar vocês. Essa inimizade sempre foi um conflito. E o grande problema é que diante de todo esse conflito, Edom se achava acima do bem e do mal. Edom não tinha nenhum problema. Estava tudo certo. Sabe, irmãos, isso me faz pensar um pouco. Será que algumas vezes nós não estamos soberbas demais? Soberbos? Sabe, se eu perguntar aqui para alguns de vocês, alguém já disse, eu não preciso de você, Deus? Talvez alguém tenha dito isso, mas eu acho muito difícil. Agora, será que alguém já agiu como se não dependesse de Deus? Porque a grande questão não é se nós estamos falando, é se nós agimos como se não dependêssemos de Deus. Sabe, irmãos, algumas coisas nos trazem segurança. Algumas coisas nos trazem segurança. Quando nós olhamos, por exemplo, em Provérbios, não precisa abrir, eu vou falar, você anota aí. Provérbios 18:11 diz assim, os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. Os bens do rico são como uma cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. É como se as pessoas que não estão precisando de nada financeiramente ou de algo parecido, elas se sentem numa cidade forte. É como se nada pudesse me deter, nada pode me deter. Em outras palavras, Deus, não preciso de você agora. Nada pode me deter, nós podemos dizer que é igual a não preciso de você. Mas é interessante que Provérbios diz,
Isso está na sua imaginação. Cuidado. Isso não é real. Porque Deus olha para os edomitas e diz assim: ô edomita, presta atenção. Você está falando da sua casa forte? Você pode construir a sua casa na estrela. Eu te derrubo de lá. Porque não existe limites para Deus. Não existe limites para Deus. Queridos, aonde você pode se esconder de Deus, não pode. No mais profundo oceano, lá Deus está. No mais alto céu, lá Deus está também. Nós precisamos entender quem é Deus e quem somos nós. Precisamos agir com humildade. Precisamos entender que Provérbios também diz o seguinte, vou ler para você: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Nós devemos olhar para o Senhor com o olhar de quem diz: Deus, eu preciso do Senhor. Nós não podemos olhar para Deus como se Deus fosse nada. Irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Isso é muito importante. Quantas vezes nós estamos caminhando como se Deus não fosse nada. Como se nós não precisássemos de Deus. Como se o que Deus pensa não fizesse a menor diferença para as nossas vidas. A menor diferença para as nossas vidas. E continuamos agindo como se Deus não existisse. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus existe. Ele é real. E nós temos que temê-lo. Nós temos que temê-lo. Nós não brincamos de ser crentes. Para brincar, gente, vamos brincar de outra coisa. Tem tanta coisa para brincar. Se é para brincar, eu prefiro brincar de pega-pega. Qualquer coisa. Não precisamos brincar de ser crentes. Não precisamos brincar de religiosidade. Precisamos entregar o nosso ser a Cristo e permitir que Cristo viva a vida dele através da nossa e temermos o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, nós já vimos então que Edom era soberba demais. Deus então vai dizer: olha, eu vou derrubar você, Edom. Melhor fosse se os ladrões tivessem vindo sobre você, porque eles ainda deixariam algumas coisas. Eu vou acabar com tudo. Melhor fosse que tivessem roubado algumas vinhas, alguns cachos da sua vinha, porque eu vou acabar com tudo. Por quê? Porque a soberba dele, ou em outras palavras, eles se sentiam acima de todas as coisas. Versículo 10 diz assim: por causa da violência, e aqui ele vai dizer o que foi que Edom fez agora da última vez. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Realmente, queridos, é interessante, porque não é difícil de encontrar um judeu. Nós tivemos um aqui na igreja faz 3 semanas, 3 quartas-feiras passadas, falando sobre os manuscritos do Mar Morto. Não é difícil. Mas segundo as pesquisas, não se tem notícia de um edomita. Aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Nosso Deus não é Deus de brincadeira. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, deixa-me ver, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Os edomitas estavam lá, roubando Jerusalém, no dia da calamidade. Mas tu não devias ter olhado com prazer, olha só. Eles estavam lá olhando com prazer para a desgraça que acontecia com o povo que era seu irmão. Para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado
os que lhe restassem no dia da angústia. Os caras viram que eles iam ser, os judeus iam ser atacados, eles atacaram juntos. Eles iam ser roubados, eles roubaram juntos. Mas interessante que eles se alegravam, eles olhavam para aquilo e se alegravam com a desgraça que estava acontecendo. Aí eles, depois de terem levado tudo, roubado tudo e se alegrado com todas aquelas coisas, eles ainda ficaram nas encruzilhadas e quando os judeus tentavam correr, eles matavam os judeus. Talvez você diga, puxa, mas Deus podia ter um pouco mais de misericórdia. Sabe, gente, em Números, Deus olha para os judeus e diz, olha, ninguém toca nos edomitas, porque eles são teus irmãos. Deus já havia dito, eles são teus irmãos, não toquem neles. Em outras palavras, a minha misericórdia vai alcançá-los. Mas eles não deram ouvidos, por quê? Porque a soberba estava alta demais. A altivez, aqueles homens se achavam acima do bem e do mal e agiam como se não precisassem de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos, e aqui vai mais uma lição do livro de Obadias. Nós precisamos entender que para Deus, nós somos medidos pela medida que nós medimos. O que nós vemos aqui são homens se alegrando com calamidades. O que nós vemos aqui são homens que taxam, enfim, que colocam o pior deles para essa nação. E nós temos que entender que muitas vezes, irmãos, nós também julgamos. Talvez você pense, não, mas eu não julgo ninguém. Sabe, nós julgamos também, nós medimos as pessoas de algumas formas. Nós olhamos para alguém e falamos assim, você tem cara de chato. Parece bobo. Você não faz isso? Você nunca fez? Você não está julgando a pessoa? Com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Eu vi uma história muito bonita de um senhor tailandês. Um garotinho roubou uma farmácia, uma drogaria. A dona da drogaria pegou ele no meio da rua e ela chacoalhava o menino, porque o menino havia levado 3 negócios de remédio, tablets de remédio. E ela chacoalhava, e aquele senhor tailandês foi até aquela confusão e disse, só um minuto. O que está acontecendo? Ele roubou. Aí ele perguntou, a sua mãe está doente? E o menininho com a cabeça baixa mexeu a cabeça e disse sim. Ele pegou o dinheiro no bolso, contou, pagou a mulher da drogaria, da farmácia. Chamou a filha, ele era um verdureiro, ele vendia verduras para sopa. Chamou o verdureiro, a filha falou, me traga um saquinho de verduras. Deu para o menino e falou para você fazer uma sopa. Agora pode ir. Foi embora. Depois de 30 anos, esse homem continua lá fazendo a sopinha de forma humilde, na sua casa humilde, na sua banquinha humilde. E ele passa mal, e ele desmaia, e quando ele desmaia, ele bate com a cabeça na mesa que está atrás. E aquilo detona, e ele vai para o hospital, e faz tomografias, e isso e aquilo, e todas aquelas coisas, e de repente chega a conta para a filha dele. E quando ela olha aquela conta, ela não tem dinheiro para pagar, ela não pode pagar aquela conta, a conta é alta demais. Ela coloca uma plaquinha na casa, eles teriam que vender a casa para pagar a conta. Quando ela vê um bilhete, a conta está paga. Todos os débitos de tomografia, de internação, remédios, estão todos pagos. E embaixo tem um bilhete dizendo o seguinte, essa conta foi paga há 30 anos atrás, por 3 tabletes de remédio e por um saquinho de verduras para uma sopa. Aquele médico que estava atendendo aquele senhor era o mesmo menino que um dia foi salvo por ele e que foi abençoado por ele. Queridos, Deus é tão justo quando nós medimos de forma errada para nos corrigir, como Ele é justo para nos abençoar quando medimos da forma certa. O que você tem feito? Qual é a sua medida? É uma medida positiva? Você tem olhado para as pessoas e tem colocado as pessoas para cima, ou você tem jogado uma pá de cal em cima das pessoas? Você tem olhado para as pessoas e dito, olha, você é ótimo, você está muito bem hoje. O que vocês têm dito?
O que vocês têm dito? Qual é a medida de vocês? Quando nós olhamos então, terminando de olhar aqui para Obadias, depois de dizer essas palavras, Deus olha para eles e diz o seguinte, que a nação de Israel, nós não vamos ler, será restaurada. Jacó vai receber tudo de novo, tudo aquilo que foi roubado, e a nação será restaurada. Isso nos traz a nossa última informação no livro de Obadias. A informação que isso nos traz, queridos, é que ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que você tenha sido roubado, ainda que pessoas tenham rido da sua cara, ainda que você seja vítima, ainda que você seja vítima daqueles que apontam e dizem, você é chato, você é metido, você, ainda que você seja vítima, Deus jamais será vencido. Sabe, é interessante que quando nós olhamos, nós percebemos o seguinte, aquele povo se alegrou pela desgraça. Era como se eles estivessem pensando, cadê o Deus deles agora? Cadê o Deus deles? Você já ouviu algo parecido? Você tenta fazer uma coisa certa e as pessoas dizem, cadê? Você não é crente? Você não é crente? Cadê seu Deus agora? Cadê seu Deus? Como é que está nessa situação? Mas eu quero te dizer que ainda que essa semana nada aconteça, o mesmo Deus que não deixou barato lá atrás, não vai deixar que as coisas aconteçam de qualquer forma. Deus honra quando nós optamos por Ele. Deus honra quando nós olhamos para Ele e acreditamos. Deus honra, e algumas vezes, irmãos, eu não entendo, porque eu vejo pessoas fazendo coisas certas, e as pessoas parece que a coisa não dá, parece que não anda, que não dá certo, mas eu quero te dizer que mesmo que não der certo nessa vida, nós precisamos continuar acreditando, porque o nosso Deus não mente, e o nosso Deus vai nos abençoar. Esse é o nosso Deus. Da mesma forma que Ele olha para os judeus acabados, derrotados, tiraram tudo, riram deles, riram da desgraça deles. Ainda que riam da nossa desgraça, ainda que riam de algo parecido com isso, Deus olha para tudo aquilo e diz, mas eu te restaurarei, e a mesma palavra serve para cada um de vocês. Mas nós precisamos crer. Não adianta ser orgulhoso. Não adianta ser durão. Algumas vezes nós somos orgulhosos demais para dizer sim, Deus. Nós queremos agir do nosso jeito, da nossa força. É o sangue espanhol, outros falam é o sangue italiano, é o sangue não sei o quê. Não é sangue coisa nenhuma, querido. É o sangue de Jesus. É Ele que tem que nos impulsionar. É Ele que tem que fazermos o que é certo e não o que é errado. E acreditar que ainda que as coisas não derem certo aqui, elas darão certo no céu. Deus está movendo as coisas. Ou Deus não existe e tudo isso aqui é uma bobeira. Você pode ir embora para casa e acabou tudo. Ou Deus existe ou Deus não existe. Ou a Bíblia é verdade ou ela não é verdade. E a Bíblia diz que Deus existe e que Ele é justo. Justo juiz. 2 navios estavam no Mar Negro em 1986. Na costa da Rússia. Eles bateram um no outro. Muitas pessoas foram lançadas nas águas geladas e morreram congeladas. Muitas pessoas. Foi uma comoção total naquele lugar. E a grande pergunta era, o que foi que aconteceu para que esses navios colidissem no mar? Será que os instrumentos falharam? Talvez. Os instrumentos podem ter falhado. Não tinha nevoeiro no dia, nenhum problema. Começaram então a pesquisar e ver o que tinha acontecido. E para surpresa, aquilo que era ruim ficou pior. Os instrumentos estavam ok, a visão estava ok, foi apenas uma falha humana. Os dois comandantes sabiam que eles estavam indo e poderiam colidir um com o outro. Mas nenhum dos dois comandantes quis arredar o pé. O orgulho foi tão grande
que ficaram pensando, não, o outro vai sair. Não, o outro vai sair, ele que saia. Essa é minha rota. Não, essa é minha rota, ele que saia. Alguém vai sair, mas não serei eu. E quando eles viram, já não dava mais tempo. Estava tão próximo, o navio colidiu e as pessoas morreram. Sabe, irmãos, algumas vezes o orgulho nos faz colidir e perder coisas tão importantes. O livro de Obadias é um livro de soberba. Não de soberba, mas que fala da soberba. É um livro que fala do orgulho. E eu não posso pregar outra coisa aqui, se não terminar dizendo que nós não podemos ser orgulhosos. Porque se nós mantermos esse orgulho dentro de nós, não, é do meu jeito, não abro mão, eu, tem problema demais quando a gente fala eu demais. Calma, dá um lugarzinho para Jesus aí. Enquanto somos orgulhosos, nosso navio pode estar em uma grande colisão e pessoas vão sair machucadas. Nós vamos sair machucados. E o que Obadias nos mostra é humildade. Senhor, eu me rendo a Ti. Daqui, o Senhor pode tomar o controle do meu barco, da minha vida, e me levar para onde o Senhor quer.